Livro dos Reis de Israel, capítulo 21. Primeiro livro dos Reis de Israel, capítulo 21. Quero louvar a Deus esta noite. Aqui, que Deus abençoe cada um, pastor, sua vida. Também da missionária irmã Ana, Deus abençoe pelo convite, obrigado. Os irmãos que Deus capítulo 21, primeiro Reis. Quero a paz da esposa. Eita maravilha! Ela não pôde vir devido ao horário do seu trabalho, mas eu trago a paz dela para os irmãos. Amém? Capítulo 21. Primeiro livro dos Reis de Israel. Apenas o verso 1 que encontrou, diga amém. Amém! Sucedeu depois destas coisas que Nabote os Jezreelita tinha uma vinha em Jezreel, junto ao palácio de Acabe, rei de Samaria. Vamos ler todos juntos no 3? 1, 2 e 3. Nabote tinha uma vinha junto ao palácio de Acabe, rei de Samaria. Amém? Diga assim comigo: toda honra, toda glória e poder pertence a Deus. Diga a segunda vez: pertence a Deus. Diga a terceira vez: pertence a Deus. Pode sentar, glorificando o nome de Jesus. Deixa aí o texto aberto. Olhe para cá, por gentileza. Meus irmãos, graças a Deus, esta noite quero seguir breve algumas coisas para rapidamente falar o que Deus pôs no meu coração a respeito desse texto. O livro de Reis, como de Crônicas 1 e 2, são livros que contam a história de reis de Israel e os reis da tribo do norte e da tribo do sul. A tribo do norte, Samaria, a tribo do sul, Benjamim e Judá. Foram divididos depois da morte do rei Salomão, quando Salomão havia deixado a lei de Deus. E Deus rasgou o rei, dando 10 tribos a Jeroboão e 2 tribos a Judá, que era o reino do sul. E todos os reis do reino do sul foram 21 reis. Alguns andaram como Deus queria, outros falharam, não fazendo o que Deus queria. Mas os reis do norte, todos, 19 reis, com 8 dinastias, dinastia é o governo de uma família, como esta aqui, a família de Acabe e Jezabel. Todos fizeram o que era mal aos olhos de Deus. Todos pecaram, não procederam da forma que Deus queria, mesmo estando em uma posição que Deus havia permitido que eles fizessem. E a Bíblia diz que depois que surge o profeta Elias, no capítulo 16, Acabe começa a reinar. E ele casa com Jezabel, filho de Gibaal, rei dos Sidônios, uma mulher ímpia, que não segue os mandamentos de Deus. E a Bíblia diz que quando eles se juntam, eles adoram, prostram a Deus, e a Bíblia diz que Acabe fez muito mais para irritar o Senhor do que todos os outros reis que vieram antes dele. Aí Deus levanta o profeta, Deus não vai ter chuva, não vai ter água, vai ter orvalho, seguindo a minha palavra. Diz o texto, e Tiago diz que 3 anos e meio se deu esta seca, situação difícil para ele. O povo paga o preço por causa da esperança ímpia que estava reinando naquela época. O tempo vai passando, a fome era extrema, Deus pede Elias se apresente de novo, no capítulo 18, Elias profetiza. Elias enfrenta os profetas de Baal, no capítulo 18. Capítulo 19, Elias entra numa caverna, porque Jezabel queria matá-lo, e ele fugiu com vida para escapar com ele. Talvez você me pergunte, mas ele enfrentou Acabe, por que ele enfrentou Jezabel? Porque Elias, a palavra dele era contra os profetas de Baal, contra os feiticeiros, contra os agoreiros, mas a mais ele poderia usar uma palavra contra uma autoridade constituída, mesmo sendo ela livre, os pregadores eram que Elias morreu, Elias simplesmente respeitou a hierarquia da posição que ela estava e foi de longe, deixou que Deus resolvesse a situação.
Aí os pregadores dizem que ele ia ser covarde. Não é assim? Talvez nós já ouvimos alguém dizer, ele correu, ele ia ser covarde. Não é bem assim. Ele simplesmente saiu. Porque a palavra dele era dos falsos. Pode ver que ele profetizou dos falsos profetas. Ele decretou a falência, desculpou. Agora mata todos esses falsos profetas depois que Deus se revelou através do fogo, no capítulo 6. Mas o tempo passa, capítulo 20, a casa de Sé peleja com o rei Ben-Hadad pelo rei Sírio. E a Bíblia diz que ele vence, porque Deus constituiu que ele tinha que vencer. Ele já estava se entregando, dando para as mulheres, dando os filhos, dando os bens, dando ouro pela praça. Quando ele vai consultar o Senhor, ele diz, não, simplesmente ele está falando demais. Não se entregue, não se entregue àquele que está se gabando, que vai te aprisionar. Nós temos que entender, irmãos, que nós não podemos se entregar para o nosso adversário. Não podemos dar de bandeja a nossa vida para ele. Você está dizendo, a sua vida está com o Senhor, a sua vida é do Senhor. Não pode ser entregue ao inimigo. Mas aqui no capítulo 21, o texto enfático diz que depois sucedeu, verso 1, a primeira fase, depois dessas coisas que haviam acontecido, Nabote, os israelitas da cidade de Betel, cidade essa citada já lá em Josué, quando o povo havia de entrar e receber, a Bíblia diz que ele tinha uma vinha, e essa vinha estava junto ao palácio de Acabe, em Samaria, na capital do reino do norte. E Nabote tinha sua vinha. Vinha é algo que é de quantidade de mais ou menos considerável como videira. Ou seja, disposto aproximadamente entre si. Terreno plantado de videiras. Isso é uma vinha. Vinha para daquilo que é proveitoso, vantajoso. Vinha onde se colhia-se as uvas para amassar e pisar para o vinho, que era levado para os noivos e para os casamentos. E Nabote, este homem, ele tinha essa vinha. Algo vantajoso. Algo aquilo que é proveitoso para a sua vida. E a Bíblia diz que ela estava junto ao palácio de Acabe. Perto do palácio, bem do lado do palácio de Acabe. Diga assim comigo, Nabote e a sua vinha. Agora diga para o seu irmão assim, meu irmão, ninguém vai roubar o que é seu. Você pode olhar para ele e diga, meu irmão, mas olha para o seu irmão, que é meu irmão, ninguém vai roubar o que é seu. Roubar significa, irmão, subtrair coisa alheia para si. Roubar significa grave ameaça e violência depois de haver tomado. Reduzir a impossibilidade de resistir. Roubar significa furtar, apropriar-se fraudulosamente daquilo que não é de si. Roubar significa tirar com violência. Quando uma pessoa rouba, ela tira com violência aquilo que pertence a outra pessoa. É assim que o ladrão faz. Ele chega de surpresa para roubar. Assim, Jesus denominou e disse que Satanás é que ele é ladrão. Ele mata, ele rouba, ele destrói. Roubar quer dizer saquear, tomar, consumir, praticar adulteração, falsificação. Roubar é apoderar-se. Roubar é despojar-se de valores de dinheiro. Roubar é proceder como ladrão. Existem muitos nos tempos que nós vivemos que estão procedendo como ladrões. Isso escandaliza não. Na obra de Deus. Isso escandaliza o que eu vou dizer aqui não.
Eu vim como profeta de Deus para abençoar a tua vida aqui nessa noite.